profissionalmente e como isso se materializa na população jovem, que é mais difícil. É mais difícil o acesso ao primeiro emprego, ou é mais difícil o acesso ao emprego decente, e assim colocado. Então, na realidade, também a habitação olha para, sobretudo, a juventude pobre, que está à margem de muitas possibilidades de acesso a uma vida digna prevista. Então é preciso ter o cuidado para não se ver essa questão como corporativismo, mas uma forma de participação na discussão de um tema que é um tema abrangente, universal, que diz respeito ao jovem, que diz respeito ao idoso, que diz respeito à criança, que diz respeito a todos. É isso, Otávio? Está relacionado a vários fatores, por exemplo, transporte de qualidade, ter possibilidade dentro da sua comunidade, não ficar, vamos dizer, à mercê de certos grupos criminosos, dar espaço para que os jovens possam circular livremente dentro da sua comunidade. E voltando só, acho que faltou nessa questão da educação e da comunicação, a questão principal, que é a difusão da produção dos jovens. A gente não tem espaço para que os jovens apresentem os seus trabalhos. Se a gente for pegar as principais televisões brasileiras, o jovem da periferia praticamente não existe. Ou existe apenas alguns grupos específicos que estão produzindo determinado tipo de cultura, os demais a gente não tem, eles não têm visibilidade. Não está sendo colocado como protagonista, né? Não estão sendo colocados como protagonistas. Essa questão do esquecimento de certas categorias, de certos grupos juvenis, que tem que ser colocado. Quando a gente olha, por exemplo, a juventude do Rio de Janeiro, há uma divisão apenas em duas juventudes. A do morro e a do asfalto, da Zona Sul, da classe média, a juventude privilegiada. E esquece que há outras juventudes que também estão produzindo cultura, estão em outros espaços que a gente acaba estigmatizando as juventudes a partir daí. Eu acho que é importante a gente focar o jovem na sua integralidade, porque parece que quando a gente foca apenas no espaço, a gente esquece os demais. Mas o jovem tem multi-aspectos, a questão da segurança, a questão de você poder ir e vir dentro da sua comunidade. Ontem mesmo eu vi de madrugada os policiais fazendo uma revista assim do nada a dois jovens que estavam circulando tranquilamente numa avenida aqui de Recife, e parece que eles não têm direito de ter direitos, porque já são visados por determinados organismos, determinados setores do Estado, e isso você coloca tudo água abaixo, que o jovem sai da escola, sai do grupo de cidadania, mas quando chega na sua comunidade, aquilo tudo que ele viu, que ele vislumbrou, que ele percebeu como importante, vai por água abaixo, porque na comunidade dele ele é revistado, ele é às vezes humilhado pela polícia, às vezes não é entendido pelas políticas públicas de que aquele jovem precisa ter qualidade de vida para poder ter uma boa educação, precisa ter um transporte de qualidade e barato para que ele possa chegar à escola, ao trabalho, etc. Então, é uma circularidade, uma questão global quando a gente trata da juventude, que a gente não pode esquecer, senão a gente cai num lugar e sai de um lugar e cai no outro. Camila, a juventude rural dentro da conferência também trouxe à tona uma questão bastante conhecida de nós pernambucanos, que é a questão da reforma agrária. Isso ainda dentro do segundo eixo. Então, a comunidade rural, ela levanta novamente essa bandeira? Sim, sem dúvida. Na verdade, acho que nunca deixou de levantar. Hoje em dia, que ela é menos repreendida, talvez, por ter um governo um pouco mais aberto a essas questões sociais. Mas, sem dúvida, é um pleito fundamental dentro do direito à moradia. A gente tem o direito à moradia, o lar, né, a moradia digna, o acesso, como já foi falado, mas a gente também tem o acesso à moradia ligada ao pedaço de chão, a terra para você plantar, para você ter principalmente sustento familiar, né? As comunidades do interior, território rural, ainda existe muita agricultura familiar, as pequenas comunidades produtoras também.
Então, a gente não pode nunca esquecer, como já foi falado, não pode dividir a juventude entre um e outro. Toda ela deve ser trabalhada. E a juventude rural é um setor da juventude que é muito negligenciado. Então, o movimento Sem Terra, ele vem tentar resgatar isso, né? Eles fazem peregrinações, né, pelo meio rural, tentam levar informação, tentam chamar o jovem para participar das discussões. Isso é um papel fundamental, inclusive, que às vezes é mal visto, né? Você fala Movimento Sem Terra, o povo fica com o pé atrás. Mas é porque realmente precisa ser trabalhado. E aí, na lacuna do Estado, como eu venho falando, parece que a sociedade civil tem que tomar as dores, senão não vai para frente. E essa mobilização aqui em Pernambuco, antes da realização da conferência, ela foi efetiva, a participação dos jovens do interior? A juventude rural em Pernambuco, a gente pode dizer que hoje é bastante mobilizada. Na realidade, todo movimento em Pernambuco é um dos estados que tem mais movimentos rurais, né? Não só o MST, mas todos os outros movimentos, expressões que visam e lutam pela reforma agrária, elas se traduzem em uma luta presente e constante. E que essa luta, ela é incorporada pela juventude. Então, a juventude dentro do movimento acaba sendo um destaque em mobilização. E que tem suas pautas próprias. Ou seja, hoje o que está sendo colocado é como fazer o jovem permanecer no campo. É porque hoje, com as possibilidades e alternativas, existe muito a possibilidade e a evasão do campo. E o campo está sem jovens, se esvaindo e sem as condições devidas. Então, o que falta em relação, seja uma escola, e aí não só uma escola básica, hoje já estão falando escola de nível superior, o ensino técnico, hoje que está sendo ampliado, mas até bem pouco tempo era algo novidade, mas hoje já é presente, para fazer com que essa juventude viva com qualidade no campo, o acesso a crédito, o acesso à moradia, condições de dar sustentabilidade à atividade rural. Que isso é uma coisa que, inclusive, é um avanço importante que vem sendo pautado, tanto da juventude rural, mas como também, nesse contexto território, um elemento importante só colocar, todos os povos e comunidades tradicionais, que têm suas especificidades, as comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, povos ciganos, comunidades de terreiro, que têm suas particularidades de estarem pautando essas questões e que hoje, de forma organizada, conseguem finalmente estar expressando em uma conferência nacional. E essas comunidades já estão representadas num fórum como esse, como essa conferência que aconteceu em Brasília? A conferência foi o cume dessa mobilização, mas um exemplo grande é que em Pernambuco nós temos um Conselho Estadual de Juventude que tem essas representações que são muito importantes, comunidades indígenas, quilombolas, juventude de terreiro, que vem pautando essa discussão para o Estado, ou seja, é papel do Estado executar determinadas ações, então o Estado tem que olhar, sentar, ouvir para estar executando e atendendo como deve ser. Por que o jovem ele quer ser incluído em programas como Bolsa Atleta, Segundo Tempo, Mais Educação, no programa de esporte e lazer na cidade? Otávio, isso também foi motivo de discussão lá na conferência. Olha, a questão do lazer, do acesso à cultura, a discussão, acho que está grande no momento, a questão da meia entrada, do acesso, vamos dizer, aos espetáculos, aos estádio de futebol, aos Jogos da Copa do Mundo. Aos Jogos da Copa do Mundo que a FIFA quer barrar. Porque quando a gente fala desses aspectos, a gente está esquecendo que, além de obtenção de novos direitos, a garantia dos direitos já adquiridos, já assegurados. Porque sempre esses interesses tentam dificultar ou barrar essas reivindicações já atendidas. Então, a luta grande é para que se consiga também manter alguns direitos, incorporar outros que nunca tiveram na pauta, por exemplo, a questão do esporte que você falou, a questão de espaços, né, desportivos, para a prática de tantas atividades que dignificam, vamos dizer, os jovens, que têm ganhado relevância, por exemplo, o skate, o hip hop, o lugar para você treinar, para você se aperfeiçoar. E tem outros espaços que a gente acaba esquecendo, que são os espaços da própria universidade, que às vezes não atende essas parcelas de jovens que precisam ter, vamos dizer,
ter o espaço mesmo, ter a oportunidade, ter a dignidade de também poder usufruir dos espaços públicos que acabam sendo ignorados. Né? Nós temos uma pergunta do Alex do Ibura. Na verdade, é um comentário. Ele diz: participo ativamente de algumas ONGs e, no entanto, sinto que, apesar de trabalharmos em muitos projetos, poucos saem efetivamente do papel para beneficiar as comunidades. Isso desestimula muitos jovens a continuarem trabalhando pelo social. Bem, é um comentário que ele faz e a gente leva a reflexão sobre esse comentário, porque a gente vai chamar novamente um intervalo. Lembrando que você pode participar do programa pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo Twitter @opiniãopr. E a gente volta daqui a pouco.